Civilizações Perdidas. Versão brasileira Áudio News. As cidades-estado da Grécia Antiga eram altamente competitivas, mas havia uma delas que esperava vencer, o que geralmente acontecia. Era a poderosa, brilhante e ousada cidade de Atenas. Durante o século V a.C., Atenas ficou ainda mais poderosa quando muitas das cidades-estado e ilhas procuravam-no para pedir sua proteção contra seu inimigo comum, os persas. E foi assim que o Império Ateniense nasceu. A Acrópole em Atenas representa o auge das conquistas da história das civilizações ocidentais. Um centro extraordinário de excelência criativa que surgiu em um século, o século V a.C. Essas construções magníficas simbolizam a inspiração coletiva de um povo com uma paixão pela perfeição. O historiador Plutarco escreveu: E as construções cresceram tão imponentes em seu tamanho, ao mesmo tempo que eram inimitáveis na graça de suas linhas. Os artistas tentavam suplantar-se na beleza de suas obras e todos que as observam imaginam que foram necessárias várias gerações para construí-las. Mas, na realidade, todo o projeto foi executado durante o verão da administração de um homem. Esse homem foi Péricles, o líder dos atenienses. Péricles ascendeu ao poder em 461 a.C. Atenas florescia como poucas outras cidades. Péricles pagou por toda a magnificência de Atenas com os impostos recolhidos das outras cidades-estado em troca de sua proteção. Nossa cidade não é trabalho de um dia. Nenhuma outra oferece tantas recreações para o espírito. Nosso amor pelo que é belo não nos torna suaves. Encaramos a riqueza como uma coisa para ser usada com propriedade, ao invés de servir somente para ser exibida. A cidade foi completada em 50 anos, projetada pelos maiores arquitetos da Grécia e adornada pelo maior escultor grego, Fídias. Foi um trabalho de peso que uniu os melhores construtores de todo o Mediterrâneo. Atenas estava plena de novas energias e, mais do que tudo, de novas ideias. As festas noturnas não eram somente ocasiões para observar as moças bonitas dançando ou para embebedar-se, mas para conversar. E o astro convidado seria sempre o brilhante filósofo Sócrates. Em geral, essas ocasiões eram somente frequentadas por homens. Mas havia uma exceção interessante, onde mulheres estrangeiras capturadas na guerra divertiam os hóspedes. Uma cortesã especialmente inteligente e bonita era a Aspásia. Os gregos foram os primeiros a calcular a posição da Terra, da Lua e das estrelas, e os primeiros a conceber o átomo. A Idade Clássica da Grécia produziu algumas das maiores e mais originais mentes do mundo. Os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, o matemático Pitágoras, o poeta Píndaro, os dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Aristófanes, o historiador Heródoto e o pai da medicina, Hipócrates. Em Atenas, Péricles presidia a primeira democracia do mundo. Apesar de somente 30 mil homens terem direito ao voto, todos os oficiais da cidade eram eleitos e suas deliberações eram tomadas em público. Foi uma ideia que sobreviveu aos reis e tiranos dos séculos subsequentes para surgir novamente nas democracias do mundo moderno. E especialmente sob o governo desse líder extraordinário, Péricles, os cidadãos tiveram a oportunidade de participar.
Não se tratava só de nós ou deles. Todos teriam que dar parte de seu tempo para vivenciar o governo. E eles tinham a regra da maioria. Tinham o debate público. Todos tinham que agir. O sucesso ateniense na arte, na diplomacia, nos esportes e no governo foi motivado por seu desejo de excelência. Essa paixão pela perfeição era um compromisso espiritual. Os gregos eram muito bons em construir templos onde existia um sentido de diversidade, de beleza extraordinária, onde só os deuses poderiam habitar. No alto do Monte Olimpo ficava o panteão dos deuses gregos. Havia deuses para tudo: amor, fertilidade, sabedoria, raiva, ciúme. Mas um deus estava acima de todos os outros: o todo-poderoso Zeus, governador do mundo e dos próprios deuses. Eles não imaginavam esses deuses como sendo seres espirituais, e sim que possuíam características humanas que podiam interferir nas vidas dos humanos a qualquer momento. Podiam ser racionais e auxiliadores, ou malvados e vingativos. Qualquer um que os ofendesse podia esperar uma vingança terrível. Aqui é Delfos, o mais importante santuário grego dedicado aos deuses. Esse templo era dedicado a Apolo, o deus do conhecimento, da luz, da música e da cura. Os gregos honravam Apolo com peças, debates, leituras de poesias e, nesse estádio, perto do alto da montanha, com grandes acontecimentos esportivos. Os peregrinos podiam lavar-se nessa fonte depois de ter sacrificado um bode a Apolo. Mesmo nessa civilização altamente educada e racional, o povo ainda acreditava nos poderes misteriosos divinos. O grande templo de Apolo era a casa de uma espécie de profeta, o oráculo de Delfos. Seus pronunciamentos poderiam afetar o destino dos homens e a história das nações. Os cidadãos comuns poderiam consultar se deveriam casar com determinada mulher ou se ela era infiel. Os generais poderiam perguntar se deveriam ir para a guerra. Um sacerdote levava suas perguntas para o oráculo, ou Pítia, como era chamada. A médium era uma mulher comum local, que o sacerdote interpretava o mais ambiguamente possível. Deixando que os suplicantes pudessem escolher o significado que melhor lhes conviesse. Às vezes, as respostas eram simplesmente mal compreendidas. Quando Creso, rei da Lídia, perguntou se deveria atacar o Império Persa, disseram-lhe: se você for para a guerra, destruirá um grande império. Ele foi para a guerra, e o reino que destruiu foi o dele mesmo. Mas era também em Delfos que acontecia um outro ritual não oficial, não em honra a Apolo, mas de uma espécie muito diferente de Deus. No inverno, diziam, as mulheres subiam o Monte Parnaso, que ficava atrás de Delfos, e executavam danças selvagens em honra a Dionísio, o deus do vinho. Eram chamadas de bacantes. Essa era uma das poucas oportunidades para as mulheres nessa sociedade altamente organizada de dar vazão a seus instintos e abandonar todas as inibições. Esses rituais particulares tornaram-se mais tarde acontecimentos públicos e o início do que conhecemos agora como teatro. Este era um local para conversar e aprender, assim como um local para se exercitar e lutar. Para os gregos, a estética, o físico e o intelecto juntos faziam parte de sua busca pela perfeição. Filostrato, o filósofo, escreveu: o pó da terracota é bom para abrir os poros fechados, para a transpiração.
Mas a poeira amarela também acrescenta brilho, e é delicioso vê-la em um corpo que esteja em boa forma. Com tanta ênfase dada à intimidade grega e à beleza física, talvez fosse inevitável que em Atenas o homossexualismo fosse muito comum, sem qualquer sentimento de culpa ligado a ele. O relacionamento sexual entre homens maduros solteiros e jovens era completamente aceitável, desde que os rapazes antes fossem cobertos de presentes e desde que renegassem ao casamento. A tocha olímpica ainda brilha hoje com a mesma chama forte e clara que inspirava aqueles atletas há 2.500 anos. Os atenienses costumavam dominar nos esportes, assim como em tudo mais. Mas sua força vencedora não poderia durar para sempre, e o destino preparava fatos cruéis para essa sociedade que elevara-se tão alto e que tanto conseguira. Em 399 a.C., os atenienses fizeram uma coisa estranha. Puseram seu homem mais sábio em julgamento. O grande filósofo Sócrates foi julgado por um júri de 200 cidadãos. Cada um deles colocou uma pedra em uma urna para sua inocência e outra para sua culpa. Ele foi acusado de não acreditar nos deuses e de corromper as mentes dos jovens com suas novas ideias radicais. Sócrates foi julgado culpado e foi condenado à morte por envenenamento. Seu julgamento e condenação jamais teriam ocorrido sob o domínio de Péricles. Começaram a tomar decisões disparatadas. Durante meio século, Atenas venceu Esparta no domínio da Grécia. A batalha decisiva não aconteceu em solo grego, mas na Sicília. Atenas enviou uma frota para a batalha, mas o exército altamente treinado de Esparta juntou-se aos sicilianos. A marinha ateniense foi destruída em uma série de batalhas navais. E em 404 a.C., Atenas foi completamente derrotada. A derrota dos atenienses na Sicília fez com que Esparta passasse a ser a força dominante na Grécia. Atenas tinha tudo a seu favor, mas acredito que seu declínio deu-se pelos mesmos motivos que a tornaram grandiosa. Sua agressividade, sua competitividade, que exigia que fossem os primeiros e os melhores, e isso os destruiu. As ideias de Sócrates vivem até hoje. Mas com o passar do tempo, sua amada Atenas tornou-se parte de impérios. Os macedônios, os romanos, os turcos otomanos. Em 1971, descobriu-se que sua maior glória, o Partenon, estava em perigo de sofrer o seu colapso final. Hoje está sendo restaurado, não em seu esplendor antigo, mas como uma ruína magnífica que vale a civilização que representa. As peças de mármore, tão cruelmente destroçadas por tiros de canhão, estão sendo dolorosamente limpas e cuidadosamente restauradas. Os buracos feitos pelas balas dos canhões inimigos estão sendo recobertos. A restauração levará mais tempo do que os 15 anos que levaram para construir o Partenon. Mas existe uma qualidade ainda mais duradoura do que as pedras no legado de Atenas. Esta foi a cidade onde brilhou uma luz tão poderosa que definiu o pensamento intelectual ocidental durante séculos. É difícil percorrer uma rua sem ver algum vestígio do nosso entusiasmo pelo modo de vida da Grécia. E esquecemos esse modo de vida diante do perigo. Ele foi tão eficiente e corajoso.
É extraordinário que uma sociedade de 70 mil atenienses, homens e mulheres que viveram 500 anos antes de Cristo, pudesse influenciar o mundo tão dramaticamente. A chama democrática que eles acenderam brilhou novamente 2000 anos mais tarde para modificar as vidas das pessoas por todo o mundo. Foi esta cidade pela qual homens que não suportavam a ideia de perder sua nobreza lutaram e morreram. São poderosas as marcas e monumentos desse império que nos deixaram. As eras futuras pensarão em nós, como a era atual pensa neles agora.